Podemos? Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje, já fazemos nossas divulgações, os lembretes, para aqueles que estão com o celular, que possam estar desligando ou colocando no modo silencioso, para que nós possamos aí estudar mais uma vez esta doutrina. Este mês nós estamos estudando o livro Jesus no Lar e temos vários temas a ser estudado, como já estudamos alguns anteriores. Hoje nós teremos o tema o auxílio mútuo, seria com a nossa irmã Enir, mas hoje nós temos a nossa irmã Rosa, que vai nos trazer aí esses estudos para substituir a nossa irmã. No próximo sábado teremos o Lauro Vieira com o tema A Exaltação da Cortesia. No dia 26, terça-feira, a Bênção do Estímulo com Bárbara Dutra. E no finalizando o mês, no dia 30, a Receita da Felicidade com a nossa irmã Rosa novamente. Então, esse mês todo estaremos aí estudando bastante e é importante estarmos estudando, né? A Jane vai... trocou? Ah, tá. Então é com a Jônia no dia 30, a Receita da Felicidade. Nós estamos aí retornando à campanha de doação de casca de legumes e frutas que não sejam cítricas, né? E o pó de café para a nossa horta, que a gente tem uma composteira e a gente sempre fez esse trabalho de compostagem lá para a nossa horta, então a gente retorna pedindo nessas doações. Seria importante que todos pudessem trazer para nós e colocar ali atrás, que a gente tem um local de depósito, para que seja feito aí esse depósito lá na composteira. E como sempre estamos falando, nós começamos em agosto, quinta-feira, o estudo do Livro dos Espíritos, 19 horas, que dando continuidade, e às 20 horas o estudo da mediunidade. Quem tiver interesse está estudando conosco, está aberto aí ao público interessado, né, nesse estudo muito importante para todos nós. Então, temos 2 estudos sequenciais, Livro dos Espíritos e Mediunidade. E na terça-feira, como hoje, também o ESD está acontecendo toda terça-feira, às 19 horas, nas salinhas lá atrás. E no sábado, às 10h45, quem também quiser estudar e não pode vir às terças, né, venham ao sábado. E a gente sempre pede para que todos ouçam a Rádio Rio de Janeiro, e a rádio tem uma campanha para conseguir 800 novos colaboradores. Então, quem puder estar também procurando informações, estamos aí, Rosa, Jane, para trazer essas informações após a reunião. Tá? Nós também temos o estudo com as crianças, a evangelização infantil às 9 horas, no sábado, primeira e terça-feira de sábado, encontro de estudos com a mocidade, 9 horas. Quem quiser vir trazer, fique à vontade de trazer os seus jovens para estudar conosco. Então, nós vamos passar a página, que é do livro Fonte Viva, ditado a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição número 73, Estímulo Fraternal. Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Isso está em Paulo, no Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados
que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que está nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir os semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Graças a Deus. Então, com esta página, que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que estejam conosco nesta noite, nos envolvendo, nos intuindo sempre para o bem, que possamos ser gratos, Senhor, por este dia, pelas oportunidades que tivemos, pelos nossos familiares, por aqueles que convivem conosco no nosso caminhar. Que Tu possas dar a cada um, Senhor, a paz, a tranquilidade, a sabedoria para melhor trabalhar as suas dificuldades. Abençoa esta casa, Senhor, a todos os trabalhadores, por todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por todos aqueles que ainda não chegaram até nós nesta noite, mas que estão através da internet, nos ouvindo, nos vendo, que eles possam sentir as vibrações de amor, Senhor, e se sentir mais fortalecidos e amparados. Envolva nossa irmã Rosa, que esta noite vem nos trazer os ensinos, que ela possa se sentir intuída e amparada pelos amigos espirituais. Pedimos em especial pela nossa irmã Eni, por todos os seus familiares, que ela possa sentir as nossas vibrações de amor nesta noite, Senhor. E sinta-se confortada e resignada com todos os momentos que está passando. Que ela possa sentir, Senhor, o amor de Ti. Que ela possa se sentir fortalecida neste momento. Assim, querido Jesus, te agradecemos por este momento e te pedimos permissão para iniciarmos mais uma noite de estudo da nossa casa. Que assim seja, graças a Deus. Eu passo a palavra à nossa irmã Rosa. Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos aqui à Unidade Caridade para mais um estudo da noite de hoje, né? Deixa, Jane, eu vou seguir aqui. Vou seguir pelo meu... A gente hoje vai falar, né, sobre o auxílio mútuo. Que o próprio nome já diz, né, auxílio mútuo, né, uma mão lavando a outra, né, a gente se ajudando entre nós mesmos, né, pessoas se ajudando, nações se ajudando, grupos sociais, grupos familiares, né, se ajudando, né, se autoajudando e dando e recebendo, né, apoio, auxílio. Então, vou começar com a frase de Emmanuel,
do livro Passos da Vida. A lição é o número 15, a felicidade, né? Abre aspas, né? Emmanuel fala assim: porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor, na contabilidade divina. É basicamente uma versão de uma mesma frase que ele fala, né? Que o bem que a gente faz em qualquer lugar é o nosso advogado em qualquer lugar do universo, né? O bem que a gente faz a outrem é o nosso advogado em qualquer lugar do universo. Então, basicamente, é uma outra versão dessa frase, né? Porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. Por quê? Porque nós devemos fazer o bem pelo bem. E a gente precisa se doar, a gente precisa apoiar o outro naquilo que o outro carece e naquilo que a gente já tem. Porque a lei divina, né, no próprio Evangelho está escrito, está dizendo o seguinte, a lei divina diz o seguinte: aquele que tem mais ampara aquele que tem menos, aquele que já avançou estende a mão àquele que ainda está por baixo. O mais forte obrigatoriamente precisa defender o mais fraco. Só que a gente não entende direito e faz tudo ao contrário, né? O mais forte quer mais e quer passar por cima do outro, aquele que tem não está preocupado com o infortúnio oculto, né? Não está preocupado com a carência, com as necessidades do outro, farinha pouca, meu pirão primeiro, e cada um que por si, né? E Deus por todos, e nós vivemos numa sociedade capitalista e temos que correr atrás e tal, de se manter, de sobreviver. Mas o Evangelho diz exatamente ao contrário: aquele que pode mais protege, ampara, fornece aquele que não tem condições. Então é por isso que ele diz, né? Porque todo o bem que venhamos a fazer, bem material, mas também o bem moral, o bem espiritual, a caridade, né, em si, a caridade moral, a caridade espiritual, né? O bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor. Porque a gente dá, abre brecha para receber. Porque na nossa dádiva, né, na prática da caridade, a gente está imantando a oportunidade de ser ajudado, está angariando simpatias no universo, na espiritualidade visível e invisível, está angariando simpatias para que sejamos, para que atraiamos para nós benefícios também. É por isso que ele fala, né? É um investimento em nosso favor na contabilidade divina, né? Assim, num modo materialista de falar, né? Porque não tem contabilidade divina, né? É uma coisa natural da lei de Deus. É dando que a gente recebe. Então, eu vou continuando aqui. O auxílio mútuo também é conhecido como solidariedade. São palavras sinônimas, né? Aquilo que você auxilia, você está sendo solidário ao outro. É uma característica de solidariedade. Na verdade, está tudo dentro da caridade, né? Caridade também é uma das vertentes do amor, né? Então, quando você é solidário, você está tratando com amor. É porque a gente usa palavras diferentes para definir coisas semelhantes. Então, a gente se perde nas definições. Mas quando você é solidário, você está praticando o amor, porque você está dispondo de si, você está tendo compaixão, você está parando um minuto da sua vida preciosa, né, para pensar no outro, para prestar auxílio, para ser solícito ao outro, né? E tem até uma frase bastante batida que diz, né, que aquele que é solidário jamais será solitário, porque ele imanta em si aquele magnetismo de que todo mundo vai querer estar junto, vai querer ser prestativo contigo, porque em algum momento da vida você se doou ao outro, né? E isso imanta. Claro, o contrário também tem a mesma função, né? Você abrir brechas, você dá, você recebe. É da lei, é natural. Então, a doutrina espírita apresenta, né, a solidariedade também como sinônimo do auxílio mútuo. A gente fala, né, a gente se ajuda, a gente se ampara, a gente se observa, e isso a gente está se auxiliando mutuamente. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. E o auxílio mútuo também tem significado de solidariedade porque é a mais importante ligação recíproca
entre as pessoas. A gente é solidário quando alguém, agora mesmo, né, nessas situações de calamidades, de catástrofes, de enchente, né, que todo ano tem, a gente sabe, né, choveu, a gente sabe que o clima, né, vai ter aquele volume de água e tal, mas as cidades não se preparam, então vem aquela calamidade e a sociedade se une, né, em vibrações pelos familiares, né, que eventualmente tenham, né, parentes desencarnados. Então, a gente é solidário em prece, em radiação, a gente é solidário em se juntar, se cotizar, fazer mutirões para limpezas. Né? Agora está aí passando na televisão esse caso que aconteceu no Rio Grande do Sul e outros casos, né, bastante comentados na mídia, e casos que não são comentados, né, casos outros que não são de calamidades, mas que são de necessidades, de apoio. Então, assim, a sociedade, num todo, se reúne nesse auxílio mútuo, né, sendo solidário, e isso é uma forma também de caridade moral, né, da prática de caridade moral. Então, é por isso que ele diz, né, que o auxílio mútuo é sinônimo de solidariedade, né, a ligação recíproca entre as pessoas, porque a gente se sensibiliza, se coloca no lugar do outro, né? Eu não perdi nada, estou bem aqui com os meus bens materiais, mas me sinto solidário, me sinto sensibilizado pela perda do outro, né, pela situação do outro. Não tem mais documentos, não tem nem como começar a resolver a sua vida. Então, façamos aquela ação social, vamos tirar a segunda via, aquele que tem mais conhecimento, que tem mais jogo de cintura, que está mais desenrolado, vai lá, auxilia o outro, né? E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje, né? É mais do que palavras, são atitudes que promovem o bem-estar dos necessitados, né? O auxílio mútuo é mais do que palavras, são atitudes que, inclusive, a gente categoriza também como a situação de empatia, né, nos momentos de dificuldade. Vamos continuar. Que essas atitudes que garantem a convivência numa verdadeira comunidade, né? A comunidade em desequilíbrio, nessas situações de calamidades que eu falo, ou mesmo quando não é situação de calamidade, mas esses refugiados, né? A gente está vendo os refugiados da Líbia, que também foi uma calamidade, né? A Sicília, aquela ilha da Itália, né? Sendo obrigada, né? Porque ele não é nem questão de querer, ela foi obrigada a receber no seu pequenino continente um volume de refugiados praticamente no quantitativo de pessoas que já existem na ilha, né? Uma superlotação. Então, assim, garantindo a convivência, né, de grupos sociais diferentes numa mesma localidade. Então, assim, vamos resolver isso, vamos tentar diminuir o máximo, né, a dificuldade, o mal-estar e o desconforto de toda aquela gente, né? Isso é ser solidário, isso é auxílio mútuo, de forma material, né, que eu estou falando. Auxiliando-se mutuamente, os grupamentos sociais geram entre si algo como proteção, amizade, reciprocidade e responsabilidade. Isso é natural, né? Não precisa nem explicar, é bem explícito, né, nas atitudes. E dentro desse tema, né, auxílio mútuo, antes da gente entrar na parábola de Jesus, eu quis ressaltar que a gente consegue enxergar os pontos, né, básicos da doutrina espírita, né, que é amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus já falou, né, está dentro do auxílio mútuo, né, só auxilia quem ama. Às vezes a gente nem se percebe, né, pensa assim, não, estou fazendo ali meu papel solidário, meu papel de cidadã, né, na sociedade, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, mas ele não se percebe. Mas essa atitude é uma atitude de amor, porque a gente pensa, né, que amar ao próximo é só, não, vou fazer a caridade material, vou dar atenção, isso tudo. A gente não percebe, né, nas mínimas coisas, nas mínimas atitudes, são atitudes de amor, mas são tão simples que a gente nem considera. Mas o amor é isso, né? É simplicidade, não é algo tão complexo, né? A gente que não entende tanto e fica complicando. Mas amar o próximo é coisa simples, é respeitá-lo, é tentar compreendê-lo dentro das suas dificuldades, dentro das suas imperfeições, dentro da sua ânsia, né, de fazer o certo, mas fazendo o errado ainda, né, errando ainda. Quando a gente compreende, quando a gente tem essa empatia, né, quando a gente tem essa atitude de compaixão com o outro,
Isso é uma prática de amor ao próximo, porque quando a gente também está no lugar, né, que comete erros, né, comete deslizes, e a gente necessita da compreensão do outro, e a gente clama por isso, né, e o outro nos dá, nos compreende, releva nossos deslizes, também é uma forma de amar. Né? Então, o auxílio mútuo, essa questão, essa atitude solidária, ela está pontuada no amor ao próximo, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ter compaixão da situação em que o outro está passando. É solidariedade, né? Como eu falei, e faz parte da lei de sociedade, que também está elencada no Evangelho e está também no Livro dos Espíritos, né? Quando fala da lei, né? E tem a lei de sociedade, a lei dos povos, dos grupos sociais se ajudarem mutuamente. Então, vamos prosseguir. E aí a gente vai passar, enfim, para a nossa parábola, né, da noite de hoje, cujo tema é auxílio mútuo. Então, está na casa de Simão Pedro, né, os discípulos de Jesus e Jesus, né, naquela conversa íntima deles, e está André, que termina de ler um trecho dos escritos da palavra de Isaías, que aqui não diz qual é o trecho, mas diz que André leu o trecho e ficou comovido, né, com as necessidades da salvação. Eu deduzo, né, que está falando ali de auxiliar, de fazer a caridade, porque, né, fora da caridade aqui não há salvação. Então, penso eu que eles estavam dissertando sobre isso. E Mateus e Felipe comentam, igualzinho a gente comenta, como é difícil, né, praticar a caridade, né, como é difícil estar dentro da lei de Deus, né, cumprir com os mandamentos, né, divino, porque nós somos ainda frágeis e, por mais que queiramos acertar, a gente ainda erra bastante. A gente quer ser solidário, né? A gente não quer falar mal do outro, não quer julgar, não quer tacar pedra, não quer ser arrogante, né? Mas às vezes a gente é. Então é difícil. Então Mateus e Felipe estão falando, né, que é muito difícil atender a própria situação, né, quando nos consagramos ao socorro do outro. Às vezes a gente quer socorrer, mas não tem condição. Às vezes a gente até abraça uma causa que é maior do que a gente, né, e a gente se vê pesado, acha um peso, né, e tudo, e depois não dá conta. Então, assim, não é simples, né? E eles estão comentando entre si, igual a gente comenta, né? A gente quer fazer o bem e tal, mas aí parece que quando a gente fala assim, sai de casa e fala, não, hoje não vou me estressar, hoje vai dar tudo certo, se alguém falar alguma coisa, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, vou relevar, vou pensar assim, ele ainda está nesse patamar que eu já estive, hoje já não faço mais isso, mas vou relevar. E aí a primeira coisa que acontece, né, vem uma prova para a gente e a gente vai dar uma resposta atravessada e não cumpre nada daquilo que a gente levantou pensando que ia fazer, ia tentar cumprir, deu um deslize. Então, Jesus, que ouvia isso tudo, né, deixa eles confabulando e depois ele vem ponderar, né, como ele sempre faz. E aí Jesus, que ouvia os apóstolos em silêncio, ponderou com eles, né, comentou na parábola muito simples, que começa assim, né? Jesus falando. Em zona montanhosa, através da região deserta, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes de ar gelado, né? Eles estão lá na caminhada do deserto, naquela intempérie, já são enfraquecidos pelo tempo e pela idade, estão tentando se defender, né, um ao outro, se proteger e tal. E tem as suas necessidades e fraquezas, né, diante desse ar gelado, tentando chegar numa cabana, numa hospedaria, para poder se proteger e passar a noite. Né? Então, eles são surpreendidos por uma criança, né, ao ver uma criança também ao relento, uma criança semi-morta, por conta do frio, né, já em fase assim de... eu esqueci como é que a gente fala, né, quando mas quando é muito frio, né, a gente pega aquela friagem, né, hipotermia.
Hipotermia. Isso, né, num grau de hipotermia, já semi-morta, na estrada, né? Ao sabor da ventania de inverno. Aí um desses dois homens, né, percebeu, fixou o singular, né, assim, fixou o olhar naquela criança e clamou irritadiço. Ele ficou irritado. Cadê? Perdi aqui. Um deles fixou, né, o singular olhar e clamou irritadiço. Abre aspas. Não perderei tempo. A hora exige cuidado. Estava anoitecendo, né? A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente. Ele pensava em se proteger do vento, do frio, afinal de contas, já, né, bastante debilidade, idoso, não quis perder tempo com aquela criança que já estava semi-morta, né, com hipotermia. Salvar aquilo ali, ele, na verdade, na ideia dele, ia salvar apenas um corpo inerte. Quando eles conseguissem chegar na hospedaria, a criança já estava desencarnada. Então, para que, né, perder tempo com isso? Vamos salvar-nos, afinal de contas, nós ainda temos mais chance, né? Um percentual maior da gente conseguir chegar com vida nessa hospedaria. Porém, o outro que estava ao lado dele foi mais piedoso e considerou: amigos, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Ele foi mais humanitário, né? Ele pensou assim, não, entre 50% de chance de salvá-lo, você acha que 50% de chance não? Eu acho que 50% de chance sim. Vou tentar, vou arriscar, afinal de contas é um pequenino, é nosso irmão em humanidade. E aí o outro falou assim, não posso, disse esse de coração mais endurecido, né? Sinto-me cansado e doente. Na ideia dele, ele não teria nem forças, né, de carregar mais um fardo com aquele pequenino. Já estava se arrastando, né, com as roupas molhadas, né, da friagem, e ainda ia carregar mais um fardo que, na ideia dele, né, ia chegar lá, era só um cadáver. Ele diz, não posso, sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tem a tempestade. Precisamos ganhar tempo para chegar até a aldeia mais próxima, sem perda de minutos. Né? Na ideia dele, cada minuto perdido, ele também iria desfalecer. Então, na ideia dele, seriam 2 cadáveres, né? Porque ele não ia conseguir alcançar, chegar na hospedaria com vida e já carregando um cadáver, enquanto o outro queria perder tempo, carregar o pequenino. Mas o viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando paternalmente ao próprio peito, né, aconchegando, né, para com o calor do corpo tentar reverter aquela hipotermia, colando paternalmente ao próprio peito e aconchegando-o ainda mais. Marchou adiante, embora menos rápido, claro, né, com o peso do pequenino, claro que ele foi mais devagar, e o outro ganhou, né, tempo na caminhada. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro. Mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, começou a andar devagar, né, com o peso da roupa molhada, o peso do menino e a chuva, ele foi mais lento mesmo para poder chegar na hospedaria. Depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava, né, ele conseguiu chegar no local. Porém, com enorme surpresa, ele não encontrou o colega. Será que o colega, né, no afã de chegar, errou o caminho, se perdeu pelo caminho, né? Ele achou inusitado aquilo, que o camarada que se adiantou não estava lá na hospedaria. Aí ele né, não consegue entender o que aconteceu e pergunta, né, para as pessoas, e as pessoas daí da hospedaria, né, o atendente diz que não chegou ninguém naquelas condições que ele estava descrevendo, não. Né, o único assim diferente mesmo era ele com aquela criança ali, amparada no peito. Né? Com enorme surpresa, ele não encontrou o colega. Somente no dia seguinte, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num desvão do caminho alagado. Então, no dia seguinte, né, esse colega dele foi procurar, né, movimentando-se ali por perto para poder achar o camarada que perdeu o caminho, né? Não conseguiu chegar na hospedaria, mas ele foi encontrado pelo meio do caminho num desvão lá, morto, né?
desfalecido mesmo, desencarnado mesmo, e congelado. Seguindo a pressa, né, como ele se apressou, ele estava tão apressado, e a sós, com medo, né, de morrer justamente, né, e por isso ele não salvou a criança, ele se adiantou, seguindo a pressa, a sós e com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança, que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Né? Os minutos preciosos, né, que ele, entre aspas, perdeu ali, aconchegando o menino, né, salvando-o da hipotermia, né, e de ele, enfim, desencarnar, ele passou o calor, né, numa questão de física mesmo, né, passou o calor para o menino, que, restabelecendo o calor, voltou o calor para ele. E, embora ambos encharcados, lutando contra a intempérie, conseguiram ambos salvar-se um ao outro, né, o verdadeiro auxílio mútuo. Enquanto o outro, né, mais egoísta, né, com pressa de chegar, com medo da friagem, porque já estava encharcado, não teve, né, como se recuperar da friagem e desfaleceu. Né? Esse, enfim, desencarnou. Ele sim desencarnou, né, que estava tão preocupado, né, com 50% de chance que não ia conseguir, porque o menino já era um cadáver, ele mesmo é que se transformou num cadáver. Não teve auxílio de ninguém, né, porque se adiantou, estava sozinho na rua. Enfim, Jesus vai terminando a história aqui, né, contando essa parábola, né, do auxílio mútuo, né, ambos na iminência de uma situação desfavorável, né, ambos precários, juntando seus pouquinhos, seus 50% de chance, fizeram 100%, né, um ajudando o outro, um apoiando e dando calor humano ao outro, sem intenção prévia, né, sem aquele raciocínio, não, intencional, né? O salvador dele, né, um dos idosos, né, ali com dificuldade, não fez isso pensando, não, de caso pensado, né, não, vou pegar porque me apoiando nele, né, aconchegando nele, a gente vai se salvar. Não, ele fez de coração aberto, sem intenção alguma, né? É o famoso bem pelo bem que a gente estava falando no início, né? Vamos fazer sem a intenção de receber em troca. Foi algo inusitado, né? Então, a história singela, né, continua aqui, deixou os discípulos surpreendidos e sensibilizados, né? Com a terna admiração, e transparecia nos olhos úmidos das mulheres que estavam ouvindo Jesus, né, de todos aqueles que estavam ouvindo Jesus, que se sentiram sensibilizados, né, do bem sem intenção e ambos se salvando simplesmente por uma questão de solidariedade, de auxílio mesmo um ao outro, um auxiliando ao outro. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras, né? A nossa obra fala por nós, nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso desprendimento em favor do outro. Aqueles a quem amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo, é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Né? Quando a gente ajuda, ampara um coração, né? O coração que a gente socorre, outros corações que têm aquele coração como seu ente querido, vai vibrar por nós também, ainda que não vejamos, ainda que não saibamos, ainda que não tenhamos nem noção. Às vezes a gente recebe um favor ou um auxílio
ou uma boa vontade de sermos atendidos, e a gente não faz nem sentido, né? A gente pensa assim, mas por quê? Nem conheço essa pessoa teve tão boa vontade comigo. Mas em algum momento da nossa vida, a gente também dispôs, né, do nosso tempo, da nossa atenção, a fazer um favor a uma outra pessoa desconhecida. A gente não sabe, a gente não vê as tramas e as teias da vida, né, invisíveis, que entrelaçam, né, e que vibram por nós. A gente sabe que a gente não está sozinho em momento algum, em lugar algum, né? Temos, no decorrer da nossa história, nossos entes queridos que nos amparam, né? E como eu digo, né, às vezes a gente não tem condições, né, materiais de fazer uma caridade material. Mas a caridade não é só isso, existe a caridade moral, né, a caridade de coração, né, de um espírito para o outro. Uma prece auxilia. E a gente desconsidera muito, a gente não lembra às vezes disso, né? Faça uma prece, e a gente pensa assim, mas ninguém está vendo, né? Não tem, aparentemente não tem volume, não dá para ver, mas uma prece sentida, né, de coração move inúmeras situações. Esse pedido, né, esse clamor vai se juntar àquilo que os nossos benfeitores, né, já querem fazer por nós, mas às vezes não tem como chegar, e a nossa prece auxilia sendo combustível, né? Vai chegar em algum lugar, tocar algum coração que vai poder fazer materialmente aquilo que nós não podemos. E, assim, ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sentiu, mas participamos, né? Colaboramos de alguma forma com aquela situação. Uma prece sincera, de coração, ela tem um poder que a gente não tem nem noção. Mas a gente esquece disso, né? E Jesus fala aqui, né, que ajudando seremos ajudados. Às vezes a gente, né, tá assim, um semblante de paisagem, vamos dizer assim, ninguém sabe o que está passando por dentro da gente, mas a gente está vibrando, né, por uma outra pessoa e também não precisamos falar. Isso é uma situação nossa, com a nossa consciência e com a lei divina, né, que lá na frente irá nos reportar e irá nos socorrer. E, para terminar aqui, eu trouxe também de Emmanuel uma mensagem que na verdade, né, termina a primeira frase, que eu comecei aqui nossa conversa, o nosso estudo, com uma frase de Emmanuel, né, vou até repetir aqui, né, porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. Eu falei que é a lição número 15, né, do livro Passos da Vida, chamada A Felicidade, e o término, né, dessa lição termina com a seguinte frase, né? Felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Então, somos o tempo todo, né, estamos o tempo todo nessa solidariedade, nesse auxílio mútuo, ajudando o tempo todo os nossos semelhantes, o nosso próximo mais próximo, e estamos sendo ajudados que às vezes não temos nem noção do quanto nós somos ajudados, visivelmente e invisivelmente, porque também quem está do outro lado também recebe, também ajuda. Então, essa solidariedade, esse auxílio mútuo é um círculo constante e a gente não pode, né, perder isso de vista, né, e fazer sem qualquer intenção de querer receber em troca, mas sabendo que está recebendo porque é da lei divina, né? A gente abre esse campo magnético e imanta o benefício na gente. O benefício que a gente dá é o benefício que a gente imanta na gente mesmo. Esse é nosso estudo de hoje. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite a todos. Agradecemos, então, a Rosa pelas palavras, pelos ensinamentos, que possamos vibrar sempre e procurar sempre estarmos bem, né? E fazer sempre o melhor de cada um de nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nos reunindo em Teu nome, Senhor, para estudar esta doutrina de amor que nos ajuda, que
que nos dá a consciência tranquila, que o amanhã será melhor do que o hoje, se assim o fizermos, Senhor, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, que possamos, Senhor, estar contigo em todos os momentos. Abençoe e ampare, Senhor, a todos os nossos irmãos em humanidade, por todos aqueles que passam por momentos difíceis de sofrimento, de confusão mental, pelas ruas, os abandonados, as crianças órfãos, todos aqueles que estão nos abrigos, todos os nossos irmãos que passaram por momentos de perda das suas casas, das suas moradias. Sabemos que a cada momento vem surgindo no nosso planeta momentos diferenciados de evolução, mas que sabemos que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Mas pedimos, Senhor, resignação, paz, equilíbrio para todos nós, pois somos envolvidos, Senhor, por todos esses movimentos. E não nos deixemos influenciar pelas atitudes de irmãos nossos que ainda estão confusos, que ainda não compreendem a sua doutrina de amor, que ainda passam por momentos difíceis, Senhor. Abençoe e ampara todos nós, nos dando força, coragem e entendimento, para que possamos juntos, Senhor, continuar a nossa caminhada evolutiva. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção para todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos retornar aos nossos lares, levando esta mesma paz que aqui sentimos. Agradecemos por tudo, Senhor. Agradecemos aos amigos espirituais, a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, o nosso Pai Criador. Que possamos ir para os passos, aquele que estiver sentindo, Senhor, as nossas vibrações de amor através do passe magnetizado e da água fluidificada, que se sintam fortalecidos para continuar nas suas tarefas diárias. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.